Meu paciente de hoje tem horror, aversão de cumprimentar as pessoas. Pode parecer uma coisa fútil, uma bobagem, mas alguns pacientes, quando eles crescem, eles são autistas e quando eles crescem, eles podem dar o depoimento de que o simples ato de ter a obrigação de cumprimentar as pessoas o torna bastante... É ruim para eles ficam irritados, eles sofrem. É difícil entender isso, porque tomar uma bênção, apertar a mão de alguém, cumprimentar, olhar nos olhos, isso é difícil, mas isso é difícil para o pessoal, para as crianças dentro do espectro. Tem coisa que aparentemente não tem porquê, a gente não consegue entender, mas é difícil. Faz parte do espectro, da área de interação social. A convivência com o outro muitas vezes é difícil. E muitas vezes a gente não pode entortar o paciente para se adaptar a uma situação. É preciso que essa situação se adapte a ele, porque se eu for moldar uma criança, tentar moldar uma criança autista para ela se encaixar na situação, eu vou levar um sofrimento muito grande para ela e há uma tendência de piora do quadro. Então, tudo que eu puder fazer para não ter que entortar, ter que moldar essa criança, é melhor, porque muitas vezes elas não são moldáveis, elas não são maleáveis para se encaixar numa situação. Você tira a situação, essa situação molde para se encaixar ao ser, à maneira de ser dessa criança. Porque a sua função como mãe, a função do terapeuta, é que essa criança sofra o menos possível, porque a gente sabe que quanto menos sofrimento a gente expor essa criança, melhor vai ser a sua evolução, mais resultado no tratamento nós vamos ter. Então, pode parecer bobagem, mas se sua criança resistir, se ela não quiser cumprimentar, estimule, mas não force. Não insista, não faça as coisas a ferro e a fogo, porque isso vai marcar um sofrimento, vai trazer um sofrimento para ela, que é uma coisa desnecessária. Algumas coisas nós vamos ter que desensibilizar, algumas coisas nós vamos ter que insistir, algumas coisas nós vamos ter que trabalhar, mas outras não precisam. Quando você tem quando a criança está na época do desfraude, nós temos crianças com autismo que tem 5, 6 anos e não consegue largar as fraldas, você tem que ter um trabalho árduo de treinamento, de sensibilização, de ensinamento para você chegar ao objetivo. Mas outras coisas não precisa você fazer um esforço, gastar energia para desentortar uma coisa que não tem função nenhuma. Então permita que sua criança não cumprimente a tia, a avó, entenda que ele é assim, a avó, por favor, entenda que há alguma dificuldade, faça de longe, joga uma bênção, joga uma coisa de longe, mas não precisa nessa insistência que às vezes algumas pessoas fazem porque não entendem que essa insistência leva ao sofrimento dessas crianças. Então, regra geral, proteja o seu filho contra uma série de coisas, inclusive contra a obrigatoriedade do cumprimento às pessoas e às visitas e aos familiares.